Boa tarde a todos participantes dessa chamada do webinar. Portanto, e desde já obrigado por se juntar a nós através desta plataforma e aceitar o nosso convite para termos alguns minutos de conversa. Meu nome é Inácio Sambula, tanto gestor de formação e desenvolvimento na Fieldred, e quero apresentar desde já os nossos painelistas que vão interagir conosco, que temos a Ismênia Ferreira, diretora de Recursos Humanos da Green Road, Moçambique. Portanto, vai se apresentar melhor quando estiverem à altura para poder conversar conosco. Mas temos o Leovigildo Juliace, que também está conosco, diretor de Recursos Humanos da Sasol Petroleum Teman. Então, estes são os nossos painelistas. Temos também o nosso colega que está em Londres, que nos ajuda neste processo, que é o gestor do projeto. Portanto, ele cuida dos nossos processos, é o Tom. E muito obrigado a todos por se darem o seu tempo para se juntar a nós. Bom, em forma de introdução, queria mais ou menos dizer como é que vai correr a nossa conversação. Portanto, vai ser mesmo em jeito de conversa, uma conversa aberta, conduzida naturalmente pela pessoa que vai estar a ajudar, neste caso, eu mesmo, vou conduzir a conversação, vai ser tudo uma conversa descontraída, não é? Onde vamos ter mais ou menos uns 30 minutos em que vamos conversar com os nossos painelistas, depois, mais tarde, vamos deixar espaço para os nossos participantes poderem fazer questões a serem respondidas pelos nossos painelistas. Então, foi-nos proposto um tema para conversar, tanto que é a perspectiva do empregador no que diz respeito ao processo de entrevistas. Tanto a questão de fundo é de que é que você está à procura no processo de entrevista. Tanto esta é a pergunta que está sendo feita ao empregador. Então, temos aqui os nossos painelistas, tanto que representam os nossos empregadores, que vão tentar desmistificar isto para nós que somos candidatos ao emprego, candidatos a serem entrevistados, para poderem desmistificar isto de forma que nós possamos estar melhor preparados para as nossas próximas conversações ou as nossas próximas entrevistas. Bom, feliz ou infelizmente, uma das fases mais derradeiras na nossa vida, quando nós queremos entrar para uma carreira ou queremos começar a trabalhar ou até mesmo trocar de emprego, é passar por este processo de entrevista. Não temos como evitar. Passamos sempre por ele. E aí torna-se um calcanhar de Aquiles na maior parte das vezes, porque ou estamos menos preparados ou não temos noção daquilo, o que é que o potencial empregador vai naturalmente procurar de nós. Então, esta conversa é mesmo para nos despertar esta atenção, não é? E, mesmo por uma questão de tempo, eu vou começar pela nossa diretora Ismênia. Uma pergunta de partida que é um bocadinho mais genérica para si, Ismênia. Que aspectos de relacionamento, tanto de relevância, o empregador está procurando ao candidato? Tanto o candidato chega, ele entra para uma sala de entrevistas. O que é que o entrevistador está à procura nele? Quais são os aspectos relevantes que o empregador vai procurar? Vamos começar pela Ismênia. Ok, obrigada. Boa tarde, Ismênia Ferreira, diretora de Recursos Humanos da Grindrod. Obrigada, Inácio, pela oportunidade que me é concedida. Boa tarde, Leovigildo, colega. Indo diretamente aos participantes aqui, bem-vindos. Esperamos que esta conversa seja produtiva. Um dos aspectos que nós procuramos durante um período de seleção, eu particularmente, eu não começo a procurar durante, eu começo a procurar antes do candidato chegar, que é a pontualidade. Para mim isso é extremamente importante, a pontualidade já mostra que o candidato chega e prepara-se psicologicamente para a entrevista.
Então, o candidato, quando entra, estamos à espera, em primeiro lugar, de ver a postura deste candidato, como é que ele se porta logo, se se senta ou se lhe é permitido sentar. Então, eu estou à espera que este candidato se mantenha de pé até que lhe seja dada a permissão para sentar. Este é o primeiro aspecto que eu procuro no candidato, a postura do candidato, a apresentação, são os primeiros itens que eu procuro. E, obviamente, como estamos num processo de entrevista, passamos por um processo de ter aquilo que é a descrição de tarefas, o candidato já sabe o que é que pretende também durante esta conversa. E é primeiro procurar saber se ele sabe para que vaga está a concorrer, porque muitas vezes surpreendemos com candidatos que vão à entrevista e nem sabem para que vaga estão a concorrer. Procurar saber se ele tem habilidades para a posição em que está a concorrer e a apresentação, como ele está apresentado e como é que ele se porta durante esta conversa. Essas são as primeiras questões que eu procuro. Não vou roubar muito tempo aqui com esta resposta, eu vou passar a palavra ao nosso orador aqui, Inácio. Obrigada. Está no mudo, está no silêncio, Inácio. Obrigado. Um dos aspectos muito interessantes aqui que pronto, sobressaiu na conversa da Ismene é a questão da postura. De facto, isto é um aspecto muito importante e eu quero que a Ismene nos ajude a explorar um bocadinho mais isto. O candidato encontrou normalmente ter uma cadeira do outro lado, do lado oposto da mesa, como tem sido de praxe, né? E pronto, ele entrou, logo foi se sentar. Pronto. Que leituras é que o painel está a fazer em relação a este candidato? Tanto porque não se espera, de facto, isso, espera-se que ele fique de pé, até que, pronto, alguém lhe diga, olha, bem-vindo, sente-se e por aí em diante. Seguir-se o protocolo da sala, não é? Mas muitas vezes não é o que acontece. E pronto, o candidato chega, vê uma cadeira, para ele é tão natural que pronto, a cadeira já está reservada para ele e toma a cadeira. Não é? Então, que percepções existem ou entram na cabeça dos painelistas que estão aí? Que leitura é que estão a fazer neste momento? Ok. Inácio, a primeira coisa que me passa são as boas maneiras, não é? Mas isto eu não culpo, porque é a nossa sociedade que está assim. Mas temos que não podemos deixar isto e acomodarmos este tipo de situação a pensar que, pronto, já que a sociedade está meio distorcida, temos que olhar para este tipo de... Boas maneiras nota-se nestes pequenos gestos que nós observamos muitas vezes nos candidatos. E isto é extremamente importante até para que posição é que este candidato está a concorrer. Geralmente, quando são posições um bocadinho mais operacionais, apesar das boas maneiras serem importantes, é menos relevante. Mas há posições que boas maneiras é extremamente importante, do meu ponto de ver. Muito bem, muito bem. Boas maneiras. Acho que essa aqui é a palavra-chave, boas maneiras. E, naturalmente, boas maneiras é sinônimo de educação. E qualquer empresa ou qualquer instituição quer ver pessoas bem educadas dentro da sua organização. Aliás, isto entra naquilo que faz parte da cultura da própria organização. É realmente muito, muito importante. O outro aspecto muito interessante aqui também que me veio alto é a questão de pontualidade. Tanto, se nós olharmos a nossa maneira de ser e de estar dentro do nosso país, confunde-se com a nossa cultura, não é? Confunde-se com a nossa cultura. Parece que é normal as pessoas chegarem 5 minutos atrasados, chegarem 10 minutos atrasados e pronto, e logo a primeira coisa que faz é se desculpar, não é? Então, qual é o entendimento das empresas em relação a essa questão que, de alguma forma, é cultural, mas as empresas têm regras. Se são 7 horas, são 7 horas. É para começar, não é para entrar. Então, como é que as empresas veem isso, os recrutadores em particular veem essa questão? Que, por um lado, tende a ser cultural, mas, por outro lado, a empresa tem a sua exigência que, olha, aquele tempo é aquele tempo. Como balançar essas duas componentes? Ainda para mim a questão, ou é para... Sim, é para si, Yasmine. Ok, obrigada.
A pontualidade para mim é extremamente importante, mas vou falar especificamente do candidato, neste caso concreto que estamos aqui a falar, para uma posição. Primeiro, porque quando nós não somos pontuais, principalmente a uma entrevista de emprego, já mostra que alguma idoneidade por parte do candidato, é o primeiro aspecto, porque o candidato precisa chegar 10, 15 minutos de antecedência, se não mais, até para se preparar, porque há sempre a questão do nervosismo, a questão do nervosismo para qualquer entrevista, ainda que as pessoas estejam 100% preparadas para a vaga, mas há a questão de nervosismo na entrevista. Então, se chegam 5 minutos atrasadas à entrevista, já se perdem totalmente, porque não tiveram tempo de relaxar, de fazer o exame e até de fazer a revisão daquele TPC que eles já fizeram em casa, né? Porque é preciso chegar e fazer um refreshment daquele TPC que foi feito para a entrevista, porque nós não sabemos, os entrevistadores ou nós, os gestores de recursos humanos, cada um sabe o que é que procura num candidato. Então, para uns pode ser menos relevante, mas para mim a pontualidade é extremamente importante para sentir algum alinhamento e alguma confiabilidade naquilo que o participante vai estar a dizer ou durante a conversa de entrevista. Inácio. Muito bem. Quero concordar plenamente contigo. A questão de pontualidade, aliás, voltamos àquela questão de boas maneiras de que estávamos a falar antes. Portanto, pontualidade também acaba sendo, de alguma forma, indicador de boas maneiras, indicador de uma boa educação. Portanto, vou passar para o Léo, não é? Léo, as empresas, quando olham para os candidatos, olham pessoas com uma facilidade, com uma forma de comunicação mais aberta, uma comunicação mais fluida. Isto é o que se espera dos candidatos. Qual é a importância de uma comunicação efetiva durante o processo de entrevista? Ok, obrigado, Inácio. Obrigado participantes que estão em linha. Obrigado, Jimene, pela abordagem e tal. Na primeira pergunta, eu sou Virgílio Juliette, sou HR Manager na Sazol. Estou baseado em Timana, nas operações na província de Inhambane. Pronto, indo à sua questão, Inácio. Olha, a questão da comunicação é uma das competências que o empregador, a sua habilidade de comunicar, é uma das competências chaves que os empregadores hoje em dia procuram. Independentemente da posição, seja ela uma posição de operário, uma posição de executivo e tal, a comunicação numa organização tem que fluir, pronto, e ela pode ser vista a vários níveis. A nível do operador, tem um tipo de comunicação básico que tens de ter para que as suas atividades possam fluir. A nível de executivo também. Isso aplica-se a todo nível, é uma das competências. O que eu quero dizer com isso é que hoje em dia os empregadores procuram competências, né? Aquilo que a pessoa sabe fazer, não é? As habilidades que a pessoa tem e tudo isso, né? Então a comunicação, saber comunicar-se é mesmo um deles. E como que o empregador, como que nós, quando entrevistamos candidatos de emprego, como que nós verificamos isso? De várias maneiras, né? De várias maneiras. Tanto na fase pré-entrevista, na fase após a entrevista, durante o período probatório. Então, é preciso sabermos aqui de que, pronto, o candidato, a partir da altura em que você submete, a partir da altura em que você como candidato submete CV à entidade patronal, aí começa o processo de classificação, o processo de entrevistas, o primeiro contato com o candidato, né? As pessoas podem se comunicar de várias maneiras, tanto uma comunicação escrita, proficiente, uma comunicação oral também proficiente. Então, a primeira comunicação, o primeiro contato que o candidato tem com potencial empregador é por via do seu currículo vitae, por via do seu CV. É a primeira comunicação que o candidato faz com a entidade empregadora. Então, o primeiro contato é com base no CV
eu sou o receptor de CV, entrando existe lá uma comunicação, né? Eu consigo ver o estilo de candidato. A partir da maneira como está organizado o CV, como o candidato escreve, se o currículo está cheio de erros, tudo isso. Então, é o primeiro contacto. E aí, onde a comunicação é chave, saber se comunicar de forma escrita. Mas você diz no seu CV de que você consegue comunicar-se fluentemente em português, então o CV tem que mostrar essa fluência. Não pode dizer que te consegues te comunicar fluentemente em português, o CV está cheio de erros, vírgulas não estão no lugar em que deviam estar, pois os 3 pontos onde não devia haver 3 pontos. Tudo isso tem a ver com aquilo que é de base que o candidato aprendeu na escola, no centro de formação profissional. Né? Isso tudo começa daí. Depois, o segundo processo é na prova de entrevista, né? Claro, na entrevista a comunicação é mais geral, é mais face-to-face. Entretanto, aí o empregador está em contato consigo, representado pelos entrevistadores neste caso. São várias perguntas que são feitas. Pequenas coisas podem levar à desqualificação dos candidatos. Por exemplo, a comunicação não é só aquilo que sai de nós para o receptor. A comunicação também é saber percebermos aquilo que nos é informado, aquilo que nos é dito, né? Perceber mal as perguntas na entrevista, né? O entrevistador faz uma pergunta X e o candidato está desatento e responde de outra maneira, né? Aí o candidato está sendo classificado. Um dos erros mais frequentes, não estar atento àquilo que se fala e, por consequência, responder erradamente as coisas, né? O outro aspecto a considerar é a confidência, como o candidato, né? O nível de confidência que o candidato tem quando se comunica com a entidade empregadora, né? A forma como o candidato apresenta os seus argumentos, as suas convicções, a forma como o candidato descreve as suas experiências anteriores de trabalho e tudo isso. Então, esse é um processo contínuo de classificação. O que eu quero dizer com isso é que, em resumo, a comunicação é chave, uma das competências requeridas em qualquer processo de entrevista, e que a classificação do seu nível de comunicação, do seu nível de proficiência, começa tanto a partir do CV, a partir do CV até no âmbito da própria entrevista, não é? Por aí. Obrigado, Bom, Inácio. muito bem, Léo, muito interessante a colocação aqui. E eu entendo com esta colocação que a comunicação é uma ferramenta muito importante, é uma das habilidades-chave no processo de entrevista e acabou indo até mesmo ao processo de trabalho no período probatório e por aí em diante. E pronto, uma das coisas que nós fazemos ou utilizamos muito é a questão da comunicação verbal. Leio, queria dizer comunicação não verbal. Como é que um candidato pode utilizar a comunicação não verbal para se expressar melhor? Tanto aquilo que pode utilizar para mostrar quem ele é, mas sem precisar necessariamente de falar. Como é que ele pode fazer isto? Porque também estamos a olhar o outro lado da moeda, em que também podemos fazer leituras sem ele falar. Nós podemos ter percepções através do candidato. Mas como é que o candidato também pode falar sem dizer nada? É isso, Inácio. A linguagem gestual é um aspecto muito importante. Não? Eu penso que a colega painelista Ismênia tocou neste ponto. Anteriormente falou da postura e tudo isso. Né? Falou, por exemplo, do fato de que ela espera que o candidato assuma uma certa postura. Falou, por exemplo, do assento da cadeira, por exemplo, espera que o candidato seja, né? E seja servida a cadeira, tudo isso. Então, é assim como nós, essa é uma forma de comunicar, mas pronto, uma forma de comunicar assim, corporal ou gestual, né? Aquilo que a nossa manifestação, a nossa atitude externa se espelha
mais ou menos aquilo que são as nossas atitudes, os nossos valores, o que nós já acreditamos, aquilo por que nós fomos moldados e, por fim, aquilo que nós somos, não é? Entretanto, eu falei aqui, por exemplo, do nível de confidência, né? Podes mostrar de que estás confidente, estás confiante no que explica, no que falas, isso vem-se pela sua postura, né? Assim como se estiveres a mentir, também isso as pessoas conseguem perceber. Por isso que as entrevistas, nas entrevistas, pedimos que as pessoas apareçam, porque queremos ter esse contato visual com a pessoa, né? Queremos ver a maneira como a pessoa se expressa, a maneira como a pessoa encara as situações de vida, como encara-nos, né? Como entrevistadores, e queremos ver uma série de coisas, não é? Pronto. Isso é muito importante. Entretanto, há situações em que, pronto, eu tenho uma experiência mais de 15 anos em recursos humanos e entrevistei, posso dizer, milhares de candidatos, né, em processo de emprego, e há situações em que simplesmente desqualificamos o candidato porque a postura não era correta e identificamos certas coisas no candidato que nos fizeram tipo um trigger, tipo, olha, esse pode ser problemático, né? Veja a maneira como senta na cadeira, né? Né? Ou veja a maneira como gesticula, com nível quase de agressividade e tal. Veja a maneira como esse pode não ser honesto porque não consegue encarar os painelistas assim frontalmente. Imagina se um candidato a emprego, os painelistas estão em sua frente, estão a falar consigo e você não dá de vista neles, né? Fala, mas de cabeça inclinada. Isso pode significar muita coisa, independentemente das nossas convicções culturais, aquilo que nós acreditamos, nossos beliefs, né? Independente disto, existem padrões bases aceitáveis em alguma indústria. Por isso, por exemplo, tenho levado muito a intervenção de field rate em preparar candidatos, né? Em preparar jovens graduados, a ajudar, por exemplo, a ajudar competência de empregabilidade e tudo isso, porque são questões pequenas que às vezes quando saímos da escola nós não temos ciência disso. A escola nos ensina uma coisa, na escola podemos sentar como podemos sentar, como quisermos. O professor tolera isso, no lugar de trabalho isso não se tolera, não é? Somente numa entrevista de emprego. Então, a realidade é dura assim como ela é, mas é mesmo a verdade em qualquer indústria. Penso que em resumo é isto, Inácio. Obrigado. Muito obrigado, Leo. Acho que aqui levantou aspectos muito interessantes. Leo, a questão da postura, ligando ao que a Ismênia estava a dizer, a questão da postura, e ligando isto à questão da comunicação não verbal, a forma como a pessoa se apresenta, como gesticula, como encara os painelistas e por aí em diante. Ismênia, eu quero vir para ti agora para explorarmos essa questão aqui. O que poderia dizer aos candidatos ou aos nossos colegas aqui no painel sobre a apresentação pessoal? Tanto estamos a falar aqui sobre a forma de vestir, coisas como corte de cabelo, higiene pessoal. Que mensagem esses aspectos todos podem enviar para os painelistas, tanto que acabam influenciando a decisão dos painelistas? O que é que a Ismênia pode trocar conosco aqui em volta desses aspectos? Okay. Obrigada, Inácio. Extremamente importante esta questão da apresentação, porque com esta questão da globalização até acabamos nos perdendo um bocadinho em relação à nossa forma de estar e ser. Queremos copiar e depois perdemos-nos nesta cópia. Eu vou primeiro falar um bocadinho das mulheres, na apresentação das mulheres. As mulheres sabem que vão a uma entrevista e quem é normal, principalmente nós africanas, usamos cabelo artificial, que não é nosso, que é o meu caso, neste caso concreto. Usamos o cabelo artificial, que são extensões ou mechas,
mas é preciso mesmo assim alguma postura neste cabelo. Não podemos ir com, vamos a uma entrevista de emprego e as meninas muitas vezes, a maior parte das vezes tem as extensões, os cabelos até quase que ao joelho, é só para ser um bocadinho mais exagerada. E até pode ser, porque é moda, mas não custa nada e puxar o cabelo, aparecer com alguma decência, que é para estar mais confortável, até mesmo na comunicação. Porque durante a comunicação o cabelo vai para frente, depois começa a gesticular, só mexer o cabelo para o lado, porque depois está a mascar a chewinga, depois tem as unhas compridas, tudo isto contribui negativamente para aquilo que é uma boa entrevista durante este percurso. Às vezes é a roupa extremamente decotada, e depois, neste caso concreto, se for, mesmo as senhoras, se for qualquer coisa que atrai o olhar, as pessoas, em vez de estarem preocupadas com aquilo que a candidata está a dizer, estão a olhar, por exemplo, para o peito, não é? Vou ser um bocadinho mais direta, porque aparece mais como um ar de exibição e acaba-se não explorando aquilo que realmente se pretende, não é? Como se fosse uma forma, uma tendência de reter a atenção para uma coisa que não é, e muitas vezes isso não funciona. Durante a entrevista pode parecer positivo, porque há de haver sorrisos, pode ser qualquer coisa muito bonita que vai aparecer e que vai encantar o olhar, principalmente se for de sexo masculino e feminino, vai encantar o olhar e a pessoa vai ficar convencida que a entrevista correu bem quando perdeu-se completamente só por causa da postura em que esta pessoa vai, ou porque as unhas estão muito vermelhas, porque o cabelo está muito comprido, porque a roupa está muito cortada. Então, é extremamente saber que vai a uma entrevista de emprego e apresentar-se como deve ser, no mínimo para que o importante, aquilo que esta pessoa esteja a transmitir, seja retido. Não muito especificamente o visual, bem vestida, penteadas, unhas, as mulheres todas têm as unhas mais ou menos compridas, não exageradas, isto faz parte da própria higiene. Para os homens, está na moda as dreads, que é moda, mas é preciso, né, dependendo daquilo que é a posição, é preciso saber que vai uma entrevista de emprego, tem dreads, tudo bem, hoje até é admissível, as nossas empresas são muito mais modernas, esta coisa da globalização e até é tudo permissível, mas é preciso organizar ainda assim estas dreads, a barba, é preciso, então as dreads têm que estar organizadas, a barba tem que estar como deve ser. Se for para uma questão, por exemplo, eu particularmente, se for entrevistar a um candidato para uma área operacional, não é? E que ele me venha com um sapato brilhantezinho, eu particularmente estou a dizer isso, e todo muito executivo demais, confunde-me um bocadinho, porque os operacionais até vão elegantes para a entrevista, mas de forma mais casual, não muito. Se for por uma posição mais executiva, então não estamos à espera de ver, é preciso perceber o traje primeiro, pensar para que vaga é que eu estou a concorrer e como é que devo me apresentar para esta entrevista de emprego, que é para não confundir, porque nós, pronto, aqui os entrevistadores somos livres de tirar as ilações que queremos. O que é que te pareceu? Há sempre comentários que são feitos depois da entrevista, o que é que te pareceu? Não te pareceu? Será que vai? Eu trabalho aqui na terminal de carvão da Matola, no Porto de Maputo, com carvão. Será que este vai pegar carvão mesmo? Não pareceu? As mãozinhas dele estão muito... Então, essas coisas... É preciso posturas para as determinadas vagas que nós vamos concorrer. Então, a apresentação é extremamente importante. Inácio. Uau, interessante. Estou a gostar. Esses são aspectos bastante relevantes. Eu quero concordar 110% contigo. Realmente isto é um dilema nas organizações. As pessoas muitas vezes querem, às vezes, impressionar em algo que está desalinhado com a posição em que estão a concorrer e, de facto, acabam se perdendo. Então, acho que para os nossos participantes aqui estão a ficar coisas muito importantes, lições muito importantes que devem, de facto, captar e capitalizar. Leio, quero comentar em relação a essa questão da maneira de vestir, higiene. O que é que o Leio tem? Qual é a sua experiência em volta disso? Obrigado, Nácio. Penso que a Ismênia disse quase tudo e trouxe aqui bons exemplos. E estava mesmo aqui a rir-me quando faz a comparação entre uma entrevista de emprego para áreas operacionais e outra para
as escritórios está pronto, como se diz, há candidatos que preparam-se em excesso, né? Nas outras áreas ia dizer excesso de zelo, né? Tipo, ok, vais a uma entrevista de operador, vais totalmente gravatado, com os sapatos, então eu penso que são pequenas coisas que contam muito para a sua seleção. Não estou a dizer que o excesso em fazer as coisas seja errado, mas também isso cria uma percepção de que o candidato não tem ciência do que a posição significa, não é? Isso também pode fazer um trigger de que, olha, ela não percebeu que essa posição é para um guarda, é para um operador, não é? Essa posição não é para um contabilista, um tal, não sei quem então. Isso cria alguma dúvida inicial ao próprio empregador. É por isso que, Inácio, a apresentação, como havia dito, o CV também ilustra a sua primeira apresentação ao empregador, fora do aspecto físico, aquilo que você pode representar. Então, nós estamos a dizer aqui porque muitas vezes, como empregadores também, nos encontramos com a questão dos choques culturais. Nos encontramos também com situações que chamamos de dilemas, né? Dilemas éticos e dilemas sociais, do tipo, é mau, por exemplo, ser um Rastafari e apresentar-se de raça, se isso é uma religião aceitável ou não, né? São dilemas que nós enfrentamos. De um lado, ser Rastafari é uma religião aceitável, não é tal, e a pessoa tem aquela, e alguém também pode pertencer a outra religião, e nós transportamos isso também para o lugar de trabalho e para o empregador. Entretanto, é preciso sempre percebermos que nós buscamos alguma coisa. Ninguém vai dizer, por exemplo, que você não seja Rastafari, que você que, por exemplo, rezam preso esta ou aquela religião, ou preso este ou mais aquele valor, não é? Entretanto, tudo deve estar alinhado com aquilo que são os seus objetivos de vida. Seus objetivos de vida não devem estar desalinhados com aquilo que a sociedade do empregador quer. Aliás, você que está à procura de um trabalho ao empregador, você que tem que se preparar, você que tem que alinhar a sua postura àquilo que são os requisitos, as necessidades da organização. Porque se você vai a uma entrevista de emprego convicto, com as suas convicções, com os seus, né, com os seus beliefs e tal, você até pode ficar com isso, mas o empregador pode dizer não, tem o direito de dizer não com base naquilo que vem. Então, isto tem a ver com a preparação que o candidato tem que fazer. Tem que ser uma preparação a todos os níveis, uma preparação profunda. A questão da apresentação podia dizer, é número 1. Por quê? O que acontece? Isso é como se fosse um namoro, não é? Vamos agora ao dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, pronto, é uma coincidência, né? Mas eu queria trazer um exemplo simples de vida, né? Quando você conhece um namorado, uma namorada, essa é uma analogia muito simples, né? Para o local de trabalho. Tu não queres ir ao primeiro encontro mal apresentado. Consegues, se não tens possibilidade, até pode ir a um amigo emprestar uma calça, porque se apresentar de forma aseada, bonito, queres impressionar. Na verdade é isto. O lugar de trabalho é assim, tu estás à procura de um namoro com a entidade empregadora. Então, tens de fazer o seu máximo. Tens que conhecer o que a organização quer, quais são as linhas culturais dessa organização. E tu vais preparado para, no mínimo, impressionar, ficar a primeira impressão. Que dá emprego dizer que, olha, aquele candidato, sim, vamos dar-lhe uma chance, vamos testar. Vamos fazer exames adicionais, tal, mas pelo menos venceste na primeira impressão. Então, o segredo de toda a preparação é para criar a primeira impressão. Preciso sempre recordar-se da história do namoro, né? Do primeiro encontro com o namoro, né? Isso é muito importante. Yeah. Uau, interessante, interessante. Bom, é o candidato que tem que se alinhar à organização, não a organização que tem que se alinhar ao candidato. Isto deve estar claro é assim mesmo. E pronto, a empresa, a organização tem a sua cultura, tem as suas regras, então cabe ao candidato naturalmente se preparar para poder se alinhar àquilo que é a cultura e aquilo que são as exigências da empresa.
de facto, todo o resto são dilemas com que as organizações se cruzam com elas, questões culturais, portanto, questões étnico-religiosas e por aí em diante, até questões político-partidárias. Mas, como foi bem dito aqui, essas coisas não entram no negócio. São coisas que, infelizmente, a gente cruza-se com ela dentro das organizações, mas o candidato, como foi bem dito aqui, ele deve se alinhar à organização. Muito bem, obrigado, Léo. Bom, a conversa está muito boa. Sim, Léo, queria dizer alguma coisa. Então, também queria ir, pronto. Eu penso que a linha principal é mesmo esta. Entretanto, é preciso também termos em conta o outro lado da moeda, né? Também faz parte dos dilemas que as organizações encontram hoje. Da mesma maneira como os candidatos procuram empregadores, e há empregadores a procurar candidatos, né? Pronto, quando os empregadores procuram os candidatos, existe aí alguma linha de quase dependência para aquilo que são competências raras no mercado e tal. Aí a organização talvez em questões institucionais permita isto, mas aquilo, de que não seja algo totalmente desalinhado à cultura organizacional, tal, né? Aquilo que já existe e tal, pronto. Esse é o outro lado da moeda, mas penso que sendo um candidato a emprego, não pode estar muito apego a isso, tem que estar mesmo focalizado na preparação de si como pessoa para conseguir vender-se. Obrigado, Léo. Como candidato a emprego, tem que estar do lado direito, não pode estar do lado da face de trás da moeda, a esperar de sorte. Então, senão a sorte pode não estar do seu lado. Muito bem, bom, a conversa está muito interessante, mas também estamos conscientes sobre o tempo que nós temos. Uma última questão para a Ismênia, que depois também o Léo vai comentar. Eu queria pedir a Ismênia para dar 3, 4 dicas de ouro para um candidato, para os candidatos que estão aqui, portanto, para as pessoas que estão aqui a ver a nos escutar, para levarem isto como um takeaway para casa. 2, 3 dicas de ouro que não pode falhar. Isto tem que ter na sua bagagem enquanto candidato que quer procurar emprego. Deve levar sempre isto em consideração. Ismênia. Ok, obrigada, Inácio. Uma das considerações, sabemos que o mercado de emprego está agressivo e muitas vezes os candidatos concorrem e não conhecem sequer a empresa para a qual estão a concorrer. E é triste muitas vezes quando perguntamos à empresa para falar um bocadinho, quando perguntamos ao candidato, aliás, para falar um bocadinho da empresa, ele diz não sei, nem consegue pronunciar sequer o nome da empresa. Então, por favor, candidatos a emprego, sempre que forem uma entrevista de emprego, procurem saber que empresa, o que é que faz, o mínimo. Não precisa muito para detalhe, de visão, de missão, e são coisas um bocadinho mais extremas, mas pelo menos conhecer o que é que esta empresa faz, para olhar até em termos de perfil desta empresa, se enquadra-se naquilo que é o que o candidato precisa. Outra coisa que o candidato deve fazer, uma dica de ouro, é a honestidade no CV. Eu sei que a maior parte das pessoas dizem fluente em inglês, porque querem ir mostrar que podem valer mais. Sabem que se eu for entrar para esta entrevista, eu tenho habilidades, tenho competências para esta vaga, mas eu tenho aquilo que é meu ponto fraco em inglês. Na descrição de tarefas, o empregador já vem ali detalhado, fluente em inglês. Então, é preciso ser honesto no CV, não precisa dizer que é fluente, mas comunica-se razoavelmente. Isto já é bom porque mostra alguma honestidade naquilo que é, para não desapontar com todas as habilidades que o candidato possa ter, e quando se faz uma pergunta sequer em inglês, é incapaz de responder, perde-se porque não foi honesto. Outra coisa extremamente importante que não queria deixar ficar de lado foi aquilo que o Leo Vigilde disse, que é a confiança, o olhar. É extremamente importante ir para uma entrevista e fixar o olhar neste caso para o empregador ou para o gestor de recursos humanos, a pessoa quem está a conduzir a entrevista, porque isto mostra confiança, ainda que a pessoa não saiba, ao dizer não, mas com o olhar seguro, não percebi, pode repetir, não sei, é importante que esteja a mostrar esta confiança para
ser um ponto forte para o entrevistador. Dizer, pois, ele foi até honesto. Ele disse que não sabia, mas disse com segurança, sem tentar entrar em rodeios. Portanto, o olhar é extremamente... Quem mostra a cabeça, baixa a cabeça, já mostra que tem falta de confiança e não há segurança nenhuma neste candidato. Né? São estas dicas que eu queria dar. Obrigada, Inácio. Estás em mute, Inácio? Léo, quer nos dar aqui algumas dicas de ouro para acrescentar o que a Ismênia estava a dizer? Sim, olha, Inácio, as 4 dicas de ouro que eu posso dar aqui são as mesmas. A primeira é preparar-se, né? A segunda também é preparar-se. A terceira é preparar-se e a quarta é preparar-se. Então, penso que a Ismênia conseguiu dizer tudo. Entretanto, os candidatos devem se preparar para a entrevista, né? O preparar inclui tanta coisa, inclui conhecer a organização, ir ao website da organização, se consegue ter acesso à internet ou perguntar a pessoas o que sabem da organização, qual a cultura, quais são os elementos essenciais que ditam a cultura daquela organização, conhecer lá, não é? Isso é muito importante. Conhecer quem você é, o CV, tal, tudo isso, não é? E muitos candidatos pensam que preparar-se é ir ao Google e ver as respostas das possíveis perguntas técnicas, tal, não sei o que é. Muitas vezes os empregadores hoje não vão lá, não vão fazer perguntas para você apresentar conceitos. Muitas vezes, no meu processo de entrevista, atualmente, eu não uso o formato de entrevista, o que eu faço é peço para que a pessoa descreva as suas experiências profissionais. Esteve numa empresa que diz que foi um administrativo, então quero que a pessoa partilhe comigo o que ele exatamente fez, qual a contribuição que teve como administrativo. Eu não vou lá perguntar ao candidato o que significa administração, o que significa o tal, o que diz a sua descrição de tarefas. Porque os candidatos hoje vão ao Google, vão à Wikipédia, algumas vezes com definições assim muito erradas, e ele pode responder isso. Então, nós fugimos disso. Então, está tudo isso no nome da preparação, conhecer a função, a recordar-se muito bem das suas experiências e tudo mais. Mas pronto, e nossa dica de ouro é preparar-se. E preparar-se, né? A entrevista não é uma coisa de brincadeira, dita o seu futuro, dita a sua vida, então tem que se preparar profundamente. Yeah. Muito bem, muito bem. Ismênia, muito bem, Léo. Dicas de ouro, candidatos. Conhecer a empresa. Portanto, tem que explorar. Tem que ir à entrevista quando conhece um pouco da empresa. Isto é muito importante. Ser honesto, não é? No seu CV, colocar coisas que realmente correspondem àquilo que é verdade. Tem que ser honesto e confiança. Portanto, fixar o olho quando chega lá, mostrar que é confidente, mesmo errar bem. Então, isto é importante. Os entrevistadores compram isto. Quando você vai lá, mostra que é um indivíduo com confiança, diz as coisas como elas devem ser ditas, ainda que não estejam corretas, mas estão bem ditas. Portanto, isto agrada aos entrevistadores. E a quarta dica é preparar-se, não é? Então, dito isto, penso que tentamos explorar um pouco daquilo que o candidato deve fazer antes de chegar a uma sala de entrevista e também os potenciais candidatos que aqui estão têm uma ideia do que é que os entrevistadores estão à procura. E penso que esse era o nosso objetivo. Então, vamos partir para a próxima fase, que é responder a algumas questões, havendo aqui. Estou a ver aqui uma questão do João. Temos muito poucas questões, mas a primeira é de João. O que é, de facto, comunicação efetiva? Portanto, esta é a pergunta do João. Não sei, a Ismênia quer responder, quer ajudar o nosso colega João? Posso sim, senhora. Foi o meu colega Leo Vigildo que tocou neste aspecto da comunicação efetiva. O que é que significa comunicação efetiva? É não haver ruído na comunicação. E o que é não haver ruído na comunicação? É ser objetivo na pergunta e objetivo na resposta, não é? Se nós não somos objetivos naquilo que são as respostas que estamos a dar, ou assumimos, muitas vezes os candidatos dizem
Como a senhora já sabe, eu não sei de nada, eu estou a fazer uma pergunta porque não sei. Então, perdem muito tempo com rodeios porque não estão a ser objetivos. Há uma pergunta que se faz e há uma resposta que se está à espera. Sem andar, senão não estamos preocupados em muitas flores nas respostas, estamos preocupados, os entrevistadores estão preocupados com respostas objetivas, para a comunicação ser uma comunicação sem ruído, perceber-se. E muitas vezes não procura, muitas vezes esteve aqui a dizer até também o Leo Vigílio, porque vão para a Google e até vão procurar palavras-chave para responder, não precisa, tem que ser objetivo. Fez uma pergunta, respondeu da forma mais simples possível para que a comunicação possa fluir. Obrigada. Inácio, estás mudo? Léo, venho para si. Venho para si, Léo. Uma questão aqui do nosso colega Raman Bakar. Ele diz o seguinte: em algumas vezes o candidato vai a uma entrevista, naturalmente, e quando vai a uma entrevista, depois tem um período de espera, em que ele tem a expectativa de receber um feedback tanto da empresa, né? E muitas vezes pode passar um mês, às vezes 2 meses. Então, ele pergunta qual é a postura correta. Ele deve fazer o follow-up ou deve se manter calado e pronto, esperar que um dia seja respondido. O que é que o candidato deve fazer? Sim, Inácio, pronto. Pessoalmente, acho deselegante a receber um e-mail do candidato a perguntar: olha, como está o meu processo? Assim como perguntam, né? Como está o meu processo? Como está esse processo de recrutamento e tal, não é? É um pouco deselegante quando eu recebo porque o que isso significa para mim é que o candidato está à rasca, não é? Está à rasca, não está seguro, que ele tenha ficado bem na entrevista ou qualquer coisa, mas é um follow-up que eu acho assim estranho. Isso pode ser a minha convicção pessoal. Entretanto, qual o conselho que eu dou nisto? De fato, é preciso reconhecer o fato de que não é correto que as organizações fiquem muito tempo, arrastem o feedback por muito tempo. Isto acontece com algumas organizações e pode até ser originado por vários fatores, né? As organizações hoje já usam sistemas mais sofisticados, tipo, usam sistemas informáticos que dão, às vezes, respostas automáticas, fazem um filtro, uma pré-seleção e tudo isso, e depois há um feedback mais personalizado, individualizado aos últimos 2 ou 3 candidatos e tal, ou mesmo também recebe um sistema automático de feedback, né? Não acho correto que as organizações fiquem assim por muito tempo. Também há organizações que dão feedback atempadamente, né? Pronto, apesar desse constrangimento, apesar de algumas empresas ficarem muito tempo sem dar um feedback, não dá muita razão para o candidato estar a fazer o follow-up. Acho simplesmente deselegante, não é? Yeah. Muito bem, obrigado, Léo. Tem uma última questão aqui. A questão é a seguinte: há vezes que o candidato aparece, por exemplo, de roupa, como é que chamam? EPI ou PPI na nossa linguagem das nossas fábricas. E pronto, ele vai com o PPI para uma entrevista porque ele está a vir de um outro emprego, não é? E não teve tempo de ir se aprumar para poder voltar para esta empresa. Portanto, a pergunta é: seria isto considerado deselegante ou pode ser considerado uma boa postura aparecer até mostrar que ele é um bom trabalhador, está a vir de uma entidade, ele está a trabalhar? Como é que isto poderia, que leitura é que os painelistas poderiam fazer para este caso? Portanto, Esménia, quer avançar? Oh, sim, mas eu penso que o Vigílio já estava pronto para responder. Quer responder? Eu posso responder, mas o Vigílio, se quiser, pode responder. Fica à vontade. Não, Esménia pode responder à vontade. Olha, eu particularmente não vejo mal nenhum de que ele apareça do PPI e desde o momento que ele se desculpe, é importante que este candidato chegue e se desculpe logo. A dizer, olha, não tive oportunidade, estou a sair, eu contava a sair um bocadinho mais cedo e não pude, a entrevista foi agendada para as 16h30 ou para as 17h, eu tive que sair diretamente do serviço para aqui, não tem problema nenhum, desde o momento
que tenha a gentileza de se justificar. Agora, que isso vai impressionar, que pense que isto vai contribuir positivamente para pensarmos que é um bom trabalhador, que não é o pipi que faz o trabalhador bom ou mau trabalhador. Aquilo não tem nada a ver. Se é equipamento de proteção, então não podemos, de higiene, saúde e segurança, não podemos confundir que quem está trajado com pipi significa claramente não. A resposta é não. Mas que pode aparecer, desde o momento que se justifique, aí é admissível. Este é o meu ponto. Eu não teria problemas nenhuns, que fosse homem ou mulher, vestido de pipi, que se justificasse, tudo bem. Mas que isso não contribuiria nem tão pouco para pesar naquilo que seriam os resultados, pode ter certeza também que não contribuiria. Posso comentar aí um pouco, Inácio, também? Léo. Para mim, tipo, incidentes na vida acontecem, né? É normal que você tenha uma entrevista marcada para as 14 horas, entretanto tem que fazer uma ligação de 3 ou 4 chapas e de repente chove e você moe-se, né? E de forma muito simpática pode ir à entrevista de emprego e explicar que tive essa situação. O empregador percebe. Os panelistas são pessoas, percebem que são circunstâncias de vida, isso é totalmente tolerável, né? São circunstâncias, são incidentes, não são questões normais. O que é de louvar vai ser a vontade de, mesmo apesar de você estar molhado, você se fez presente no local da entrevista, mostra o seu interesse, mostra o seu entusiasmo por aquele após trabalho, né? Entretanto, isso são incidentes, né? Portanto, as pessoas não devem levar, por exemplo, situações dessas como norma, porque de um lado também as pessoas perguntam assim, é um incidente. Entretanto, alguns incidentes mostram o nível de preparação, o nível de vontade que nós tínhamos para aquela entrevista. Por exemplo, sim, percebe-se que você saiu de um pós-trabalho para lá para fazer a entrevista, mas, entretanto, a entrevista foi marcada com uma antecedência de uma semana. Poderias muito bem ter pedido alguma dispensa de algumas horas, que é para exatamente você mostrar ao empregador, né? Você tem que chegar a tempo, ou 30 minutos antes, após a entrevista, que é para mostrar que você tem vontade, você está sério no que faz, você está sério na sua candidatura, você preparou-se, né? Chega, pede um copo de água, relaxa, porque isso também faz parte do processo de, olha, isso é uma entrevista de emprego, estás de EPI, a transpirar de um lado para o outro, com botas e tudo isso tal. O empregador até pode perceber, mas o empregador sempre vai pensar, será que isso é um incidente ou porque ele está a levar essa entrevista de ânimo leve? E ele planeou e pensou de que, olha, eu estou aqui às 14, vou fazer aquela entrevista das 14 às 15 volto logo ao trabalho. Daí isso também pode influenciar negativamente a percepção dos entrevistadores. Pronto, cada caso é um caso. Os incidentes podem ser percebidos na hora, percebe-se que é um incidente, mas também é preciso estar atento ao fato de que você tem que se preparar para a entrevista e você tem que mostrar que você preparou-se, né? Yeah. Yeah. Nas, estás mute ainda? Dizia eu que parece que esgotamos, mas apareceu uma última pergunta aqui, que pronto, vamos ter que responder. O Rayman pergunta, casos em que eu estou preparado, chego a tempo da entrevista, no entanto, quem atrasa com o início da entrevista é a entidade. E qual é a minha postura como candidato? Essa certamente vai para minha colega Ximene. Esta é boa questão. Aqui há duas questões. Primeiro, o candidato tem que pensar, logo no princípio, nós temos vários candidatos para a entrevista, não é? E é de praxe também que o entrevistador se justifique pelo atraso. Deve se justificar, mas o candidato não tem que questionar ao entrevistador. Temos que ver aqui, temos que ter o peso na balança. Eu é que vou entrevistar, ok? Por isso, eu estou do lado do painel, é como quando estamos no julgamento, ele está do outro lado. Então, eu justifico-me por uma questão de elegância,
ele não tem que, ele tem que aceitar as minhas desculpas, nem tem como não aceitar, deve aceitar as minhas desculpas, sim senhora, e não deve questionar ou levantar qualquer tipo de questionamento em relação ao atraso, independentemente do tempo que ele tenha ficado à espera, não é? Mas é elegante que a entrevista está marcada para as 15 horas, que comece pontualmente às 15 horas, até para mostrar alguma idoneidade por parte da entidade empregadora. Mas a postura do candidato é ficar quieto e aceitar as desculpas, e mesmo se não lhe forem endereçadas as desculpas, também tem que aceitar. Esta é a postura correta. Olha, Nath, Muito só bem. para também comentar aqui, é que, olha, é uma situação quase um tanto complexa. Entretanto, bem disse aqui a colega Ismênia que, pronto, a entidade empregadora terá sempre de explicar por uma questão de elegância e tal, porque é o atraso e tal, mas também é preciso que o candidato leve isso no sentido positivo, porque há organizações que querem testar a sua paciência. Essa é a primeira fase da entrevista. É preciso sempre estar atento a essas coisas, né? Tipo, puseste no seu CV de que és perseverante em situações tal, és paciente e tal. Então, pode ser uma oportunidade para a entidade empregadora testar a sua paciência, porque se você chega lá, explode na sala de espera, diz, olha lá, minha entrevista foi marcada para as 15, pá, já passaram 30 minutos, eu tenho a fazer e tal, não sei o quê. Pode ser um teste, nunca se sabe, mas também há organizações que também atrasam, existem sempre, como se chama, fatores para tal. Entretanto, partilhando aquilo que é a minha experiência pessoal, eu como candidato de emprego já passei, né, por essas situações, mas nunca perdi a paciência, porque tinha reservado aquele tempo para aquela entrevista. A melhor coisa para um candidato é mesmo ter aquela paciência, né? Sabemos que o processo de entrevista, não só estamos a medir o candidato também está a medir a organização, está a medir aqueles pequenos tiques da cultura organizacional, se a organização é arrogante, não arrogante, como é que a organização trata as pessoas e tudo isso. Nós, como organização, sabemos que isso também é um risco, podemos perder candidatos, porque candidatos começam, como disse a Ismênia, a testar a nossa seriedade, olha, essa organização não é séria, essas pessoas não têm respeito com as pessoas mais simples, tal, não sei o que. Aliás, nós como organização temos essa responsabilidade adicional de sermos mais elegantes com as pessoas, né? Pronto, isso sempre acontece, tal. É mais ou menos isso. Pronto, eu digo pessoalmente, como candidato, teria a paciência necessária, sem muitos questionamentos, porque podia ser até um teste, uma pré-entrevista, a testar o meu comportamento e a minha atitude, né? Nunca se sabe. É uma dica. Obrigado. Acho que esta devia ter estado na lista de dica do ouro. Vamos acrescentar lá na dica do ouro. Pois, Ter paciência. yeah. Eu acho que sim, eu Ter ia mesmo paciência. comentar, eu só ia comentar aqui Yeah. só mais uma questão, esta do teste, olha ali, Gildo, eu já levei isso aí para as minhas ações, eu agora vou passar, vai fazer parte dos meus testes psicotécnicos. Vai sim, senhor, isso é importante para testar aquilo que o candidato disse, esta já está registrada. É só comunicar Muito lá ao bem. Então, recepcionista, para dizer dizer que que a vai entrevista monitorando pode lá os começar candidatos. mesmo na sala de espera. Então, paciência é muito importante. Muito bem, muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Ismênia. Acho que estamos um pouco acima do tempo planificado, mas só quero deixar uns 30 segundos para o Léo, para uma última palavra para os colegas que estão aqui, e depois também vou pedir a Ismênia para uns 30 segundos, uma última palavra, e com certeza que conseguimos aprender muito de vocês nesta conversa. Obrigado, Nácio. Pronto, tenho só a agradecer Nácio, a minha colega no painel, a Ismênia, em particular também a Field Red, como forma disse antes, a encorajo muito o trabalho que a Field Red está a fazer, de criar uma plataforma para ajudar os jovens como se chama, a fazer filling gap, né? Ajudar os jovens a fazer o filling gap da lacuna que existe entre a formação, tanto a nível profissional e a formação superior, e a preparação para o mercado de trabalho. Tudo que nós falamos aqui, preparar-se para a entrevista, tudo isso faz parte do currículo, dos currículos que a FIDRED tem estado, né, a difundir em Moçambique. Então, tenho que agradecer, penso que é bom continuar com essas iniciativas. Isso é uma plataforma boa para ajudar os nossos jovens a ingressarem-se de forma confidente no mercado de trabalho. Obrigado. Ismênia?
Ok, obrigada Inácio, obrigada Field Red por esta iniciativa que é de louvar. Obrigada, foi um prazer enorme conhecer o Leovigildo, não o conhecia. Foi produtiva, eu penso que foi produtiva esta conversa. Agradecer aos participantes. Gostava de poder ter mais perguntas, né, por parte da próxima vez pudessem. Olha, estava com a agenda super lotada, mas a conversa estava tão boa que eu não me importava de ficar mais 30 minutos aqui a conversar. Então, só para desejar parabéns e continuem com estas iniciativas que são de louvar. Muito obrigada. Bom, muito obrigado. Agradecemos nós pelo vosso tempo. Sabemos que são pessoas muito ocupadas e nem com isso. Deram alguns minutos do vosso tempo para nos ajudar a conversar com os nossos jovens. Agradecemos muito e reiteramos o nosso pedido para que nos apoiem, estejam dispostos para, de facto, transmitir essa experiência que têm para os nossos jovens que estão a precisar disso. E, mais uma vez, muito obrigado para a Ismênia, para o Léo. E também quero agradecer os participantes aqui. Alguns estão formandos, alguns já estão a trabalhar. E quero agradecer aqui a vossa presença. E, brevemente, voltamos a nos encontrar aqui para um outro tema, certamente muito interessante. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.